Ok, ok. Aviso, quem tiver com o carro ali na rua e quiser colocar aqui dentro, para ficar mais seguro, eis o momento. Do distanciamento, bem como o uso correto da máscara e o uso de álcool em gel para higienização das mãos, conforme recomendação para enfrentamento da pandemia. Intenções para a Santa Missa. Pela alma de Reinaldo Ribeiro Pinto, 3 anos de falecimento. Kevin Daniel, Jonathan Gomes, Francisca Ribeiro e Sebastião Ribeiro. Pela restauração da saúde de Madalena, Jesus do Carmo e Felicidade Bezerra Costa. A fé que orienta nosso relacionamento com Deus é fonte de vida para todos os povos. Aproximemo-nos do Senhor, que nos envolve em sua misericórdia e pede conta das injustiças cometidas contra os seus. Hoje, no segundo dia desta novena, celebremos em comunhão com a nossa matriz, São João Batista. Com júbilo, acolhemos a equipe celebrante cantando. Alegria! Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos
do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar? Vamos celebrar. Deus está. Vamos celebrar no meio de nós. Vamos celebrar? Vamos celebrar. Vamos celebrar no meio de nós. Ele está presente aqui. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Sede todos bem-vindos ao nosso segundo dia de novenário em honra a São João Paulo II. Sejam todos bem-vindos aqueles de outras comunidades, né, que estão aqui prestigiando o nosso novenário. Para hoje, com muito carinho, com muita dedicação, com disponibilidade, veio Padre Valdeon, pároco de Nossa Senhora Aparecida Taquaralto. De tantas ocupações que o homem tem, arrumou esse tempo para estar aqui conosco. Então, uma calorosa salva de palmas para acolhermos o nosso presidente. Seja bem-vindo, Padre Valdeon. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. É com alegria que eu atendi o pedido do Padre Moisés, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse segundo dia de novenário, em honra a São João Paulo II. Também, por meio do Padre Moisés, eu saúdo o pároco, né, o Padre Bertoso. Que Deus dê saúde, paz e muita força, discernimento, para que ele possa conduzir bem o povo de Deus dessa região. O tempo do padroeiro é um tempo de muitas graças e bênçãos de Deus, de curas, de milagres também. Vamos pedir que pela intercessão de São João Paulo II, Deus possa nos dar paz, prosperidade, saúde e, sobretudo, fortaleça a nossa fé. Para que nós celebremos bem os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison,
quis eleiço. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou. Atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por ser próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé de Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não. E também Deus é dos pagãos? Sim, e também Deus dos pagãos. Pois Deus é um só. Palavra do Senhor. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo, e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa
do Senhor? No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas. E vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, existem 3 coisas importantes na nossa vida, no seguimento de Jesus, e que são importantíssimas para que a nossa caminhada seja agradável a Deus. Porque isso é o que importa, é que nós sejamos agradáveis a Deus. A primeira delas é o arrependimento. É nós entendermos que nós não podemos ser justos diante de Deus por nossas obras. São Paulo fala isso na primeira leitura. Nós não temos méritos, vamos dizer assim, não temos méritos diante de Deus, no sentido de que nós não podemos nos salvar. Não são os nossos méritos que nos salvam. É o sacrifício de Cristo que nos salva. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus quer atingir o nosso coração para que nós experimentemos o seu perdão.
A caminhada de fé começa com o arrependimento diante de Deus. Reconhecer os próprios pecados. Coisa que os doutores da lei, os fariseus criticados por Jesus, não fizeram. Ao contrário, eles se declaravam justos, sendo que a geração anterior deles tinham matado exatamente aqueles que proclamavam a palavra de Deus. E eles não conseguiam reconhecer isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus. Aí nós temos na Igreja Católica a belíssima oportunidade que nas outras igrejas não tem de nos aproximarmos do sacramento da confissão, né? E quantas vezes nós deixamos, protelamos, procrastinamos e não nos aproximamos de Deus, que está tão próximo de nós, tão pertinho, e muitas vezes nós não amolecemos o nosso coração para nos aproximar dele. Então, o arrependimento. São Paulo fala disso na primeira leitura e Jesus também no evangelho de hoje, né? Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Às vezes, nas nossas brigas, nas situações familiares, nas muitas vielas que nós entramos na nossa vida, nós às vezes não damos o braço a torcer. Jesus fala dos profetas que foram ao encontro daqueles que detinham o poder religioso, eles não se arrependeram. Às vezes vem ao nosso encontro pessoas bem simples, pode ser a esposa, o filho, o amigo, como um instrumento de Deus para tocar naquela realidade da nossa vida que é de difícil conversão. E Deus envia essas pessoas. Jesus está falando de toda a história da salvação. Deus não vai chegar através de um anjo, não vai chegar através de uma revelação extraordinária. Deus se aproxima de nós ordinariamente através das pessoas, que são pecadoras como nós, mas que Deus se utiliza delas para tocar na nossa ferida, para que nós baixemos a nossa crista e nos arrependamos. Como é difícil esse caminho do arrependimento. O salmo de hoje vai dizer assim: no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. O salmo de hoje, na verdade, é uma pessoa se arrependendo, olha só. Das profundezas eu clamo, o que é uma coisa profunda? Ele está mesmo nas profundezas. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Então repita comigo: arrependimento. Às vezes nós fazemos o contrário, ficamos olhando para o defeito dos outros, para o pecado dos outros, e esquecemos de olhar para o nosso. Acusamos os outros, condenamos os outros e esquecemos. Isso acontece com muita frequência numa comunidade de fé, onde nós nos conhecemos, onde sabemos os defeitos uns dos outros, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós o arrependimento. Eu vi um ditado uma vez muito interessante: mais vale apontar um defeito em nós do que 1000 nos outros, porque o nosso nós podemos mudar. Agora você imagina, já é difícil a gente mudar, imagine querer mudar o outro. Arrepender-se é o primeiro passo para que nós sejamos agradáveis a Deus. O segundo ponto é a fé, que São Paulo coloca na primeira leitura. Somos justificados pela fé. E o que é a fé? O catecismo da igreja coloca: fé é a graça de Deus que atinge o nosso coração
e suscita em nós uma resposta a Ele. Fé, gente, é responder a Deus. Eu vou resumir numa palavra: atitude diante da palavra de Deus. Eu estou magoado com uma pessoa da comunidade, eu preciso perdoar. O que é ter fé? É dar o passo para perdoar. Padre, mas eu não consigo me aproximar. Então comece rezando, comece se confessando. A reconciliação vem depois. Então a fé é uma decisão de perdoar, de servir, de fazer caridade. Fé não é simplesmente nós rezarmos a Deus, isso é muito importante. A fé é uma decisão da minha vida, de ter uma atitude concreta diante da realidade onde eu estou. Tem gente que é bonzinho dentro da igreja, né? Assim, muito. É bom que eu estou falando numa comunidade que eu não conheço ninguém mesmo, né? Se eu falasse na minha, assim, o padre está falando de mim, né? Nós somos bonzinhos na igreja e tal. Chego em casa, eu sou impaciente. Às vezes eu sou bruto, impiedoso. Como pode isso? Não é verdade? O que é a fé? Não. A fé, não estou falando que nós somos perfeitos, não. A fé é eu tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor. Falei, não, eu vou me converter nesse ponto. Por isso que eu comecei pelo arrependimento, porque sem o arrependimento nós não damos aquela alavancada no nosso processo de conversão. E a fé é o ponto posterior, é o passo posterior de tomar a decisão de mudar de vida. Primeira coisa, arrependimento, depois fé, e aquilo que a oração da coleta coloca para nós: estar sempre atento a fazer o bem. Vocês prestaram atenção na oração da coleta, aquela oração que nós fazemos depois do ato penitencial? Tão linda. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos atentos ao bem que devemos fazer. A graça de Deus, ela vem ao nosso encontro para que a gente não fique atento no defeito dos outros, não. É atento ao que nós podemos fazer para fazer o bem ao outro. Fazer o bem. Fazer as coisas boas. As coisas que agradam a Deus. Servir a igreja, ajudar quem está precisando. Nesse tempo de nós estamos passando, né, nós já estamos assim, atravessando esse vale de lágrimas da pandemia. Quantas pessoas se afastaram? Pessoas que ficaram desanimadas, pessoas que perderam parentes, né? Talvez uma pastoral, vamos dizer assim, não sei, dos enlutados, pode colocar o nome que quiser. Seria uma pastoral muito interessante de resgatar essas pessoas, atentos ao bem que devemos fazer. Só a graça de Deus pode nos dar essa perspicácia, né? Pode nos dar essa atenção. Então são três coisas aqui que são fundamentais para nós darmos uma alavancada na nossa vida cristã. Eu falo e vocês repetem: arrependimento, fé e fazer o bem. São coisas que vocês já sabem. O padre Moisés já sabe, eu já sei, nós já ouvimos os padres falar várias vezes isso. Mas a palavra de Deus quer ser atualizada na sua vida hoje, para que você e eu, nós, possamos mais uma vez recomeçarmos na direção que Deus quer de nós. Não fazer como, né, os fariseus e os doutores da lei. E é interessante que os fariseus e os doutores da lei são muito parecidos conosco, porque são pessoas do culto, são pessoas da igreja, né? E Jesus começa a dizer os ai de vós, né? Ai de vós. Mas eu sei que hoje a graça de Deus atinge o seu coração e quer que você novamente ressuscite, que você novamente dê o impulso na sua fé. Arrependimento, fé e fazer o bem. Fazer o bem. Uma vez um bispo, eu termino com isso, né? Dando um ensinamento para uns crismandos, né? E a última coisa que ele falou assim: não tenha vergonha de ser uma pessoa boa.
Às vezes, nós temos vergonha de ser pessoas boas, né? Achamos que vamos incomodar demais. Não. Não tenha vergonha de fazer o bem, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa atenta às necessidades dos outros. Críticas nós vamos receber muitas por causa disso, mas seremos agradáveis a Deus. Eu estava olhando aqui, falando para o Padre Moisés, né? Na hora de longe, assim, quando eu cheguei com o carro, que eu olhei para a comunidade, eu falei, essa é uma comunidade organizada. Tudo limpinho, pintadinho, né? Eu sei que nós não somos perfeitos, né? Mas vocês estão de parabéns. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para essa comunidade, né? É sinal de que existe zelo, amor e temor a Deus aqui nesse lugar. Que seja um lugar de irradiação da caridade de Deus para toda essa região. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e elevemos ao Senhor as nossas preces. Nosso Senhor, fonte da justiça, ouvi-nos. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que a experiência da graça justificadora de Deus renove sua disposição de serem testemunha de fé e conversão para o povo fiel. Rezemos. Por todos os que padecem necessidades materiais, para que encontrem nos governantes e nos órgãos públicos a ajuda necessária para viver dignamente. Rezemos. Senhor, fonte da graça, ouvi-nos. Por todos os que são ameaçados por defender a causa dos pobres e indefesos, para que sejam fortalecidos pela ação do Espírito e pela solidariedade dos irmãos. Rezemos. Por nossa comunidade São João Paulo II, para que acolha com alegria a mensagem do Evangelho e a veja concretizada na vida cotidiana de seus membros. Rezemos. Acolhei, ó Pai de bondade, os nossos pedidos, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Tão distante e tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber. Quem o receber é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber. Quem o receber de coração. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente, que alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não tenhais medo, antes procurai abrir melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador. Abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhas medos, Cristo sabe bem o que está dentro do homem, somente Ele o sabe. Com muita alegria, cantemos a nossa ladainha São João Paulo II. São João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São
João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. João de Deus, Papa da paz, intercedei, peregrino do amor, intercedei, servo dos servos de Deus, intercedei, núncio de misericórdia, intercedei, protetor da juventude, intercedei, sinal vivo de esperança. São João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos lares em perigo, intercedei, pelos pobres e doentes, intercedei, pela igreja e todo o clero, intercedei, pelas nossas comunidades, intercedei, pela paz na humanidade, intercedei, pela salvação de todos. São João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São João Paulo II, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Rezemos juntos a oração. Ó São João Paulo, da janela do céu, dai-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, servistes e guiastes, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e a todas. a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebestes a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu, que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opusestes à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores da paz. Ó São João Paulo, II, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus, e por tua intercessão concede-nos a graça que imploramos. São João Paulo II, exemplo de fé, perdão e humildade, rogai por nós. Amém. Vamos agora ficar assentados para os nossos avisos paroquiais. Informando a todos que a quermesse, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da igreja
e promoção das ações sociais. Informamos que será realizada no próximo final de semana, 16 e 17, onde será vendido caldo, canjica, pastéis, sucos e refrigerante, tudo seguindo todas as regras sanitárias. Do dia 24 a 31 de outubro, nossa paróquia fará uma semana missionária da divulgação. Queremos divulgar todas as atividades realizadas na paróquia, com o objetivo de favorecer uma maior participação dos fiéis. Seja você também um missionário e nos ajude a entregar os folders de nossas atividades na casa de todos os nossos paroquianos e paroquianas. No final da missa, dê o seu nome para ajudar nessa missão. Gostaria também de pedir a gentileza que, ao sair, deixar na cadeira o folheto da novena, que estaremos utilizando nos próximos dias. Gostaríamos imensamente de agradecer o padre Valdeon, que celebrou esta Santa Missa conosco. E de forma também especial, né, a nossa matriz aqui da paróquia São João Batista. E aí, assim, eu queria deixar aqui bem claro que, para nós, não é, o agradecimento é nosso, poder celebrar São João Batista. Nós, da matriz, falando aqui enquanto participante, mas eu acho que todos que frequentam a matriz se sentem honrados em participar dos festejos aqui nessa paróquia São João Paulo II. Muito bem, gratidão nunca que é pouco, né? Então, em nome do Padre Carlos, em meu nome, em nome da comunidade, nós queremos externar o nosso carinho e o nosso apreço pela sua pessoa, pela presidência dessa maravilhosa missa, essa belíssima e profunda homilia, que realmente hoje nos motivou com a iluminação de São Paulo e de São João Paulo, né, para essa reflexão sobre o perdão e sobre as nossas atividades para com Deus. Então, padre, muito obrigado, viu? Sinta-se sempre em casa. Deus o abençoe o senhor e sua comunidade. Novamente, uma salva de palmas para o padre, agradecendo a sua presença. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II, de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. No